Bom dia, galera, boa tarde, boa noite. Olha, independente do momento que você for assistir esse vídeo aí, eu queria te mandar um grande abraço aí, tá? Inclusive as pessoas que estão já curtindo meu canal, que estão me seguindo aí, que compartilham o meu vídeo, tá ok? Um forte abraço aí do Hélio Santana, tá ok? Galera, é isso aí. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo que vai abordar aí o narcisismo, tá? O grau de narcisismo aí do Deus da mitologia judaica cristã. Tá? E eu vou estar me baseando para fazer esse vídeo num livro muito legal. Eu comprei esse livro, acho que tem uns 3, 4 anos atrás que eu comprei esse livro. E esse livro, assim, ele é um livro pequeno, não é um livro com muitas páginas e tal, mas eu achei ele assim muito cirúrgico, assim, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui o vídeo, compartilhando. Não estou ganhando jabá nenhum, nem conheço o escritor do livro, tá? Infelizmente não conheço. Mas se trata de um escritor brasileiro, tá? Eu vou mostrar o livro para vocês aí, a gente vai estar falando aí acerca do livro e acerca desse grau de narcisismo aí do Deus da mitologia judaica cristã. É esse livrinho aqui, tá ok? Ó, A Bíblia sob Escrutínio, é do autor Emerson Borges, muito bom, um livro pequeno, são cerca de 240 páginas só, um livro que dá para você ler assim, ó, vapt-vupt, muito rapidinho você devora esse livro aqui, ó, e muito bom mesmo. Ele aborda aqui dentro aqui vários temas aqui. Deixa eu mostrar a foto dele aqui. Emerson Borges aí, o autor desse livro, um fantástico livro, tá? Eu vou mostrar aqui mais ou menos o que o livro aborda aqui. Ele dividiu aqui por capítulos aqui. Aí ele vai falar aqui, né, do grande questionamento humano, as origens, né, as influências que os judeus tiveram quando começaram a criar aí essa mitologia deles aí, né? Vai abordar acerca do universo, a Bíblia, o relato da criação, mitos e lendas que influenciaram os judeus a criarem mais essa lenda, né? Vai falar sobre o dilúvio, vai fazer uma comparação do dilúvio com a epopeia de Gilgamesh lá, né? Que é notório que foi a epopeia de Gilgamesh que incentivou, que inspirou os judeus a criarem, né, a lenda noética do dilúvio na versão deles lá, né? Vai falar sobre o êxodo, que na verdade historicamente isso nunca ocorreu, sobre os patriarcas, vai falar sobre o machismo, que está muito intrínseco na Bíblia, vai falar sobre as injustiças, as crueldades e a violência, né, orquestradas aí, né, segundo a Bíblia, pelo próprio Deus aí inserido nela. Vai falar sobre as incoerências, as contradições, e olha que não são poucas, tá? Eu costumo dizer que existem mais contradições e incoerências na Bíblia do que páginas propriamente dito, né? Vai falar como que foi a construção do mito Jesus, né? Como é que foi aí construído esse mito. Vai falar sobre as profecias, né, que jamais ocorreram, porque não eram profecias ali para tempos de longo prazo, né? Fica notório quando você lê o Novo Testamento que a suposta vinda ali de Jesus, né, ela era iminente, aquela volta era para aquelas pessoas ali que estavam vivendo ali naquela justa geração ali, né? Não era nada para futuro nenhum, não. Vai falar também um pouco sobre os apóstolos, os falsificadores, né? As profecias que nunca ocorreram. Vai falar também sobre o fim do mundo ali, né? Que os sinais do fim e tal, que era para aquela época mesmo, não era nada para coisa longínqua, não era nada para um futuro, não, de mais de 2000 anos, nada disso. Vai falar também sobre as raízes mitológicas, né? Vai falar também sobre a Sansão, Sansão versus o Hércules lá, né? Por que uns as pessoas consideram mitologia e Sansão as pessoas não consideram mitologia? Só Hércules que é mitológico, Sansão não, porque está na Bíblia, né? É hipocrisia demais, né? Aí vai falar sobre o politeísmo também no Antigo Israel, né? Os israelenses, eles não eram monoteístas, eles eram sim politeístas, né? Ele vai abordar tudo isso lá, né? Ele vai falar sobre um Deus narcisista. O Deus narcisista, inclusive, é esse tema que eu vou enfatizar no vídeo de hoje, inclusive, tá ok? E vai falar também sobre a teoria do supermercado, né? A teoria do supermercado é uma coisa muito legal, que ela abrange o seguinte, né? A maioria, né, dos leitores da Bíblia é assim, pega lá um texto bonitinho, né? Aí quer falar que aquele texto é para os dias de hoje, é para a atualidade, que está valendo sim. Aí quando eles pegam lá um versículo lá que Deus manda matar criancinhas, aí eles já começam a mudar, né? Não, mas isso era só no Antigo Testamento, isso aí tem que ver que não era uma ordem de Deus, era uma ordem
judaica, mas mentira, porque quando você lê na Bíblia lá, toda hora diz assim, então disse o Senhor a Moisés, quer dizer, não é uma ordem divina, segundo a própria Bíblia, é o próprio Jesus ali que está mandando sim, matar, exterminar crianças, então essa coisa de lei judaica aí é papo furado deles, porque a lei judaica, segundo a Bíblia aqui, é o próprio Deus aí de amor e misericórdia que está dando aquelas leis lá, né, para pegar as crianças lá e matar as crianças, se você tiver um filho desobediente, né, se ele te desobedecer pela terceira vez, você deve pegar o seu filho, levar ele lá para os anciões da cidade lá, e os anciões têm que apedrejar o teu filho até a morte, né? É só que absurdo, cara. E as pessoas ainda acham que esse Deus aí, citado na Bíblia, né, é como se fosse o verdadeiro criador do universo. Olha que ridículo. E no final ele põe ali a conclusão analítica dele, né, no livro, né? São 40 capítulos aí, mas olha, muito show de bola esse livro aqui, muito legal mesmo. E eu vou abordar hoje nele aqui sobre a questão do grau de narcisismo desse Deus aqui, né? Então ele começa mais ou menos assim, eu vou estar lendo para vocês aí, tá? Eu queria que vocês acompanhassem um pouco aí, se não entender, dá um pause, volta aí no vídeo, que é muito interessante a visão analítica dele aqui, tá? Então ele começa assim, sobre o narcisismo, né? O narcisismo tem seu nome derivado de narciso, e ambos, né, derivam da palavra grega narc. Aí esse narcisismo, ele descreve a característica de personalidade da paixão por si mesmo. Inclusive, Freud acreditava que algum nível de narcisismo constitui uma parte de todos os humanos desde o nascimento. Em psicologia e psiquiatria, o narcisismo excessivo é o que dificulta o ser, né, ele ter uma vida satisfatória. É reconhecido como estado patológico e recebe o nome de transtorno de personalidade narcisista. Indivíduos com esse transtorno, né, julgam-se grandiosos e possuem necessidade de admiração, aprovação de outras pessoas em excesso. Inclusive, o termo narcisismo e narcisista são frequentemente utilizados como pejorativos, né? Denotando vaidade, egoísmo, egocentrismo, enfim. A pessoa que lê a Bíblia de forma sincera e racional, sem o fanatismo religioso imposto pelas religiões, não pode deixar de notar um transtorno de personalidade narcisista no Deus descrito na Bíblia. As próprias páginas da Bíblia estão repletas de passagens descrevendo um Deus como vaidoso e egoísta. Um ser que tem uma necessidade obsessiva de ser adorado, venerado, glorificado, enaltecido, santificado, que deseja de todas as formas que as pessoas sejam dependentes e submissas a ele. Em muitos casos, o Deus bíblico parece mais uma criança mimada e egocêntrica, brincando com os seres humanos, né? Do que realmente um ser transcendental, né? Então, conforme ele vai descrevendo aqui todas essas naturezas, né, do que é um ser, quando ele é narcisista ao extremo assim, depois ele vai colocando aqui algumas páginas bíblicas, né, para a gente ir acompanhando, para ele ir provando que sim, caso tal ser existisse, né, esse ser aí, o Deus bíblico criado aí pelos hebreus, ele seria assim, um ser assim, totalmente narcisista, né? Porque ele chega até a fazer ameaças com requintes de crueldade para qualquer pessoa que não venha o adorá-lo, né? Eu, como sei que não passa de um mito, um Deus desse aí, eu mando a merda assim, brincando. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas ainda que acham que esse Deus existe de fato. É como se hoje em dia algumas pessoas estivessem falando para mim, olha, não brinca com Odin não, porque, pô, Odin é o pai de todos os deuses. Ou então assim, olha, Hélio, não brinca com Zeus, porque, olha, com Zeus não se brinca. Porque, veja bem, olha, ele tem seus filhos lá, né, Perseu, Afrodite, o bicho pode pegar pro teu lado. Tá? Cara, é ridículo em pleno século as pessoas ainda terem essa capacidade de acreditar em personagens mitológicos, né? Cara, é impressionante isso. Então ele dá alguns exemplos aqui dentro da Bíblia para demonstrar o grau de narcisismo aí desse Deus aí criado pelo povo israelense, né? Pois Jeová teu Deus é um fogo consumidor, um Deus que exige devoção exclusiva. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Ou seja, é um Deus que exige devoção exclusiva. Isso é um grau de ciúmes
de uma potência muito grande para vir de um ser, né, muito acima dos humanos, né? Quem tem esse grau aí de ciúmes, esse grau de narcisismo é o homem, né? Um ser que tivesse acima do homem, se é uma coisa que ele não ia jamais sentir na vida, seria ciúmes, né? Então é notório aqui que é um Deus sim criado, a imagem e a semelhança do homem que o criou, não o contrário. Em Naum também, capítulo 1, versículo 2, tem essa informação, né? Jeová é um Deus que exige devoção exclusiva e que toma vingança. Jeová toma vingança e está disposto ao furor. Ó, todas as características humanas, né? Ódio, ira, furor, né? Ciúmes, né? Esse grau de narcisismo aí, um grau de narcisismo assim, muito alto, né? Miqueias também, capítulo 5, versículo 15, né? E em ira e em furor vou executar vingança sobre as nações que não me obedecem. Quer dizer, olha só, um Deus que afirma categoricamente ser um Deus irado, um Deus ciumento, um Deus que pode exterminar as pessoas que não o bajulem, não o adorem, não puxem o seu saco. Ou seja, é notório. Cara, tem muitos versículos, né? Eu não vou ficar aqui falando versículos por versículos aqui, porque eu não teria tempo. Eu não quero fazer vídeos acima de 30 minutos. Mas tem versículos e versículos aqui que provam sim ali ser um Deus totalmente egoísta, um Deus totalmente ciumento, vingativo, e que age com requinte de crueldade sim, para qualquer pessoa. Ó, a máxima do cristianismo, inclusive, é essa, né? Ou me adore, ou queime eternamente e interruptamente. O próprio Jesus Cristo lá, criado pela Igreja Católica Primitiva, ele não é diferente do Yahvé aqui dos judeus, né? Ele não. Ele chega até a ser, como que eu poderia dizer? Jesus aqui chega a ser até pior do que a ideia judaica. Porque eu não sei se vocês sabem uma coisa, vou dar uma pausa aqui no livro para comentar algo aqui. Os judeus, eles não tinham essa ideia de inferno, né, de Hades, né? Eles não tinham, né? Tanto que quando fala da cobra lá falante lá, a cobra falante é o animal mesmo, é uma cobra, não tem satanás nenhum ali. Pelo menos no início da crença judaica, eles não tinham a concepção ali de satanás, de nada dessas coisas. Para eles só existiam Deus. E até as coisas que eram más eram criadas também pelo próprio Deus, né? Tanto que se você for lá, eu não vou lembrar agora, eu não sei se é... Caramba, me faltou agora. Não é Malaquias. Caraca, me deu um branco agora, eu não vou lembrar. Mas depois eu vou deixar aqui na descrição. Do versículo que fala lá, né? Que Deus cria tanto o bem quanto o mal, né? Eu vou depois deixar na descrição do vídeo o capítulo e o versículo que afirma categoricamente isso, né? Ou seja, eles tinham a visão que esse Deus aí, ele criava tanto o bem como o mal. Eles não tinham essa noção de que o mal era uma coisa de uma entidade maléfica, né? Que fosse Satanás ou não. E os judeus só começaram a pensar dessa possibilidade quando Alexandre o Grande começou a conquistar terras e terras e terras, inclusive terras ali do Oriente Médio e tal. E o Alexandre o Grande, ele pegou essas ideias, né, gregas, né, essas ideias helenísticas, e fundiu com aquele povo lá. Então, os judeus que já começaram a nascer ali, né, já com todo aquele aparato ali grego ali em cima deles ali, né, aquele aparato helenístico ali, começaram já a crescer com essa ideia, né, porque os gregos sim tinham essas ideias de Hades, né, tinha a ideia de Zeus, os titãs, né, os titãs representavam o quê? Os diabos, né, os seres malignos, né. E quando os judeus começaram a ter essa fusão, né, de cultura, aquela mescla ali com os gregos ali, né, eles começaram sim, a partir daí então ter sim essa ideia aí de, então já existe agora já não existe mais só um Deus, né, agora eles já estão acreditando, tudo é cultural, né, tu vê que tudo é cultural, começa a ter agora essa apropriação da divindade maléfica que era dos gregos, começa essa divindade maléfica começar a fazer parte também do arcabouço judaico, né? É por isso que quando começou o cristianismo, aí sim, eles já estavam totalmente acostumados com essa visão grega das coisas, né? Então tem-se sim essa visão aí de que existe, né, o tal do diabo, o tal do Satanás, né? E na visão cristã, chega a ser pior, porque pelo menos lá nos antigos, os judeus,
esse Deus aí só fazia mal para as pessoas enquanto as pessoas tinham vida ali. Morreu, acabou. Esse Deus não ia ficar mais fazendo as pessoas depois de mortas sofrerem, né? A ideia cristã, ela chega a ser mais imoral, ela é mais sórdida, ela é mais nojenta, ela é mais, como que eu posso te falar? É mais assim, nefasta. Porque o tal do Jesus lá, que as pessoas acham que ele é um Deus mais bonzinho, esse Jesus agora, ele não está mais satisfeito em fazer o mal para as pessoas só enquanto elas possuem vida. Não, esse Jesus, ele quer que o sofrimento não tenha mais fim. Então, na concepção cristã, né, esse novo Deus aí, esse Jesus, agora o que ele vai fazer? Não satisfeito só que as pessoas sofram na terra, as pessoas que não começarem a bajular ele, as pessoas que não adorarem Jesus, as pessoas que não idolatrarem Jesus, né, que não pegarem o pau do Jesus lá, enfiar bem, fazer um boquete bem gostoso para eles, todas essas pessoas que não adoraram agora Jesus, essas agora estão ferradas, porque acabou esse papinho de sofrer só enquanto vida. Ele não, ele é um ser mais perverso, né? Agora o sofrimento não tem fim, porque sim, depois da tua morte, olha isso, olha que maldade, é depois da tua morte que você passará a viver eternamente num local de sofrimento eterno e interrupto. Ou seja, é uma falácia os cristãos virem com essa desculpa que, não, mas o Jesus é bonzinho, não é tão igual ao Deus lá dos israelenses, não, do contrário. O Deus dos israelenses, pelo menos, ele se contentava em apenas te dizimar ali, ele te exterminava, ele matava crianças, matava mulheres, matava gado, matava animais, matava tudo, né? Tanto que na história lá do dilúvio, né, ele extermina com toda a raça. Mas é um extermínio assim, não tem mais sofrimento, acabou. Agora, na visão cristã, a visão cristã é nojenta. A visão cristã, o sofrimento do ser humano, ele não cessa. Quando ele morre, sim, vai começar a vida dele, uma vida de eterno sofrimento sem fim, interrupto. Isso é nojento, é nefasto. E a religião, ela faz uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas, que as pessoas, elas não conseguem entender que essa ideia não existe moralidade nenhuma. Até nós humanos, né, mesmo a gente não sendo perfeito, até para os crimes mais bárbaros, mais hediondos, né, que um ser humano comete na Terra, para esses fins, esse crime ainda tem lá, né, uma certa quantia de tempo. Olha, você fez um mal muito grande, você então vai ficar 50 anos preso. Sei lá, por mais que a vida na cadeia seja um sofrimento, só que o ser humano ainda não é tão maléfico assim de querer que essa pessoa sofra eternamente. Não, o ser humano ainda fala, daqui a 50 anos você pagou seu crime. A religião não, a religião é nojenta. Ela acha moral o sofrimento humano não ter fim. Ela acha isso tão moral, e as pessoas que são adeptas dessa religião, elas se tornam pessoas também, mesmo sem elas notarem, né? Elas começam a ser tão imorais que elas não veem problema de moralidade nisso. Olha só o quão a religião devasta o lado humano das pessoas, né? Porque o lado humano das pessoas era para que esse lado humano das pessoas achassem isso um absurdo. Mas a religião, a lavagem cerebral é tão grande que ela vai ali, né? Ela vai ali fazendo com que a pessoa perca toda a noção de retidão, de moralidade, e comece a achar justo o oposto. A pessoa começa a achar justiça na imoralidade. Tem pessoas que acham justo. Não, a pessoa que não acredita em Deus, ela merece sim ir para o inferno e sofrer eternamente e interruptamente. Olha isso, gente. A pessoa quer o mal interrupto de um ser humano. Qualquer ser humano que acha justo que um ser humano tenha que sofrer sim eternamente, cara, ele precisa de cuidados psicológicos sim. Por isso que eu afirmo categoricamente, e sempre vou afirmar isso, a religião, ela é uma doença mental. E ela afeta de uma tal maneira o doente que ele fica incapaz de pedir ajuda psiquiátrica. Ele acha que ele não precisa de ajuda, ele acha que o que ele tem não é uma doença. Por que ele acha isso? Porque ele vê várias pessoas também como ele, né? Então, como ele vê, mas se eu fosse um doente, então a maioria dos brasileiros são doentes? Sim, são doentes. E por que as pessoas não veem isso? Porque se você for no manicômio, né? Você que é o são, né? Você vai ficar ali fora daquela situação. Quando você olha para aqueles loucos ali, eles não acham que eles são loucos. Não, ele não acha que o colega... Pergunta para um louco se ele acha que o colega dele é louco.
Se o colega dele for louco mesmo, ele vai falar que não. Louco é quem está entrando lá para visitá-los, não é assim? É isso mesmo, a religião ela cria tudo isso. E o doente afetado, ele não vê isso. Por isso que ele não acha imoralidade, né? No que tange assim, uma pessoa, um humano, ter que sofrer eternamente, interruptamente. Ele não acha isso imoral. Do contrário, ele defende isso. Ele fala, não, isso é super justo, sim. Tem que sofrer mesmo. Quem mandou não acreditar no que eu acredito, né? Ou seja, se você não acreditar no que eu acredito, eu desejo para você todo o sofrimento do mundo. Isso é o que a religião causa no cérebro das pessoas, né? Em vez de unir os povos, né? A religião, ela separa, ela separa as pessoas, né? Você pode ver aí que quantas pessoas, né, não entram para uma religião e ela se separa, né? Ela se separa dos seus entes queridos. Então tem essa coisa da separação, né? E continuando aqui, né? Muitas pessoas, por não conhecer a Bíblia, acham que Jesus era um cara pacificador, um cara legal. Não é, não. Inclusive, no livro aqui, o escritor vai dar aqui diversos pontos aqui para você começar a analisar que é uma mentira achar que Jesus era um cara pacificador. Então vamos ler aqui os textos que afirmam categoricamente isso, né? Segundo a Bíblia, Jesus fala aqui que ele é a luz do mundo. Olha só, ele está aqui, isso aqui é um grau de narcisismo muito grande, né? Ele mesmo está falando que ele é o cara. A humildade não está nisso. A humildade está em você ser humilde, você ajudar o seu próximo, e as outras pessoas sim falarem isso de você. Poxa, que cara humilde, olha só, cara, esse cara é um grande homem. Jamais uma pessoa pode falar dela mesmo, né? Assim, sabe, na primeira pessoa. Ah, eu sou isso, eu sou a luz do mundo. Isso aí é narcisismo puro, né? Quando você vai lá em João, capítulo 8, 12, supostamente Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, o pão vivo que desce dos céus. Né? Em João 14, 16, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, nossa, humildade zero aí, né? É um grau de narcisismo assim, cara, impressionante. Se você for também em João 15, 1, diz ele lá, né? Eu sou a verdadeira videira, tipo assim, como se eu fosse o pica das galáxias, né? Eu sou o pastor excelente. João, capítulo 10, 11. Ele fala que ele é o pastor excelente. Uma pessoa fazendo propaganda dela mesma. Ah, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Se você for também em Mateus, capítulo 10, versículo 37, ele afirma aqui. Jesus afirma, para você que está achando que Jesus é um cara legal, Mateus, capítulo 10, versículo 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Está lá, está no seu livro. Se eu estiver mentindo, isso não vai estar escrito no seu livro. Olha isso aqui. Olha esse absurdo aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 16. Olha o que o bonzinho de Jesus fala aqui. Ó. Quem não se achegar a mim e não odiar, olha isso, quem não se achegar a mim e não odiar o seu pai, não odiar a sua mãe, a sua esposa, não odiar os seus próprios filhos, não odiar os seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Aqui, ó. Se a Bíblia não é mentirosa, a própria Bíblia então está admitindo que Jesus é um ser narcisista assim. Olha aqui, ele está falando que se você não odiar o seu próprio pai, seu próprio filho, você não é digno para ser seguidor dele. E aí, você odeia seu filho? Odeia sua mãe? Como você diz para mim que você é seguidor de Cristo? Você odeia então seu pai, sua mãe, seu filho? É isso aí. Por que a religião é obrigada a criar isso? Porque a religião ela é obrigada, a igreja teve que ser obrigada a criar isso. Porque como ela estava vendo que as pessoas que queriam seguir essa loucura toda, né, elas iam ficar meio que distante da sua família, e as suas famílias iam falar, né, para elas, né, poxa, eu acho que não é lícito que você acredite nessas ideologias, olha só o que você está fazendo, você está deixando sua família de lado para seguir esses padres, né, para seguir essas ideologias macabras. O que os cristãos, tendo esse livro aqui, poderiam fazer? Não, isso que vocês estão falando já é o Satanás aí no corpo de vocês, né? Querendo que eu não adore o verdadeiro Deus. Então a religião ela tem que ficar criando esses versículos para dar precedentes, né? Para o cristão ter uma desculpa. Sempre vai ter que ter uma desculpa para falar o porquê que, né, ele está deixando a família dele, né? Porque está aqui, ele vai falar, não, porque está escrito aqui, ó, Jesus mesmo falou que vocês não são tão importantes para mim.
Do contrário, eu tenho que deixar vocês, eu tenho que odiar vocês para continuar seguindo Cristo. E as pessoas vêm falar para mim que o Jesus na Bíblia é um ser que veio trazer paz. Cara, põe uma coisa na tua cabeça, cara. Larga de ser retardado, cara. Tu acha que um ser, se fosse humilde, tu acha que um ser que se ele não fosse narcisista, se ele não fosse ciumento, megalomaníaco, tu acha que ele ia pedir isso pra ti, cara? Pra tu amar mais ele do que o teu próprio filho, cara. Você deve ter uma filhinha aí, né? Um filhinho, deve ter acabado de nascer. Cara, seja sincero pra mim. Tu consegue, cara, amar mais o teu filho do que um ser, um personagem criado por outros homens, cara? Quando é que tu vai acordar para a vida, cara? Tu não tá contente com isso? Tu acha então que Jesus não manda matar? Tu acha que Jesus é um cara legal? Que bonito. Ó, vamos fazer o seguinte, já que você só acredita no Novo Testamento, né? Eu vou deixar um pouco o livro aqui, grande livro aqui, ó, Emerson Borges, tá? Vou deixar um pouco o livro de lado, até porque o que eu queria abordar do livro dele eu já abordei e eu já provei que esse Deus, sim, tem toda a característica de um Deus narcisista, tá? Já que você só acredita na Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, e vá lá no versículo 18 e leia do versículo 18 até o versículo 23. Vamos ver aqui o que o Jesus bonzinho, né? Que seria incapaz de matar crianças, né? Vamos ver o que esse tal de Jesus está falando aqui? Vamos lá? Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o versículo 23. Ao anjo da igreja de Tiátira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus aqui na Bíblia? O Jesusinho bonitinho de vocês aí, não é? Isso aí. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, inclusive. Tenho, porém, contra ti, que o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender de sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela cita, matarei os filhos. Jesus está falando que vai matar os filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Olha aí. Além de estar provando aqui que esse Jesus, sim, é a favor de matança de crianças, né? Matar os filhos de quem está cometendo o pecado, mostra uma tremenda contradição, né? Porque olha só, você vai lá no versículo que diz o seguinte, o versículo 23, né? Vai falar que matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações. Se ele sondasse mente e corações, se ele fosse realmente um ser onisciente, ele não precisaria falar no versículo acima aqui, que deu um tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não quis parar de se arrepender. Ora, um ser onisciente, ele já saberia antecipadamente que não ia adiantar ele dar tempo para uma pessoa se arrepender. Porque se ele já sabe no futuro, ele já sabe antecipadamente que essa pessoa jamais iria se arrepender. Ele não é onisciente, ele não é Deus. Ele não está falando aqui que sonda, aqui no versículo 23, ele fala que sonda os corações e a alma de cada um. Só que no versículo 20, ele fala que ele precisa fazer teste, ele não conhece. Ele precisa dar um tempo, né, para saber se a pessoa vai se arrepender ou não. Caso a pessoa se arrependa, ele vai lá e está tudo certo. Caso a pessoa não se arrependa, então ele vai fazer essa pessoa sofrer eternamente e interruptamente. Ou seja, um suposto Deus que tem que fazer teste não é onisciente. Gente, vou deixando aqui, parei aqui o vídeo, queria mandar um beijo a todos aí, tá? Não esqueçam de curtir, é muito importante isso, tá? Curtam e compartilhem. Compartilhem geral, porque se a mentira, olha isso, se a mentira é propagada em TV, rádio, internet, a verdade é que tem que ser propagada assim, sem miséria,
compartilhe geral, tá bom? Beijão. Fui!